Seja muito bem-vindo ao programa Esperança no Ar. É com muita alegria que eu recebo para mais um estudo muito especial, falando sobre as profecias de Deus, as profecias que encontramos especialmente no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro surpreendente e a cada semana estamos avançando mais na compreensão e no entendimento daquilo que o Senhor nos revelou através da sua palavra. Antes de começarmos o nosso estudo, que é na verdade uma complementação do estudo anterior, eu gostaria de apresentar a você essa revista. Talvez você já tenha na sua casa, Apocalipse, o fim revelado. Aqui estão contidos 24 temas da profecia bíblica. Nós preparamos esse material especialmente para você e vamos fazer chegá-lo à sua casa totalmente gratuito. É só você entrar em contato, mandar um e-mail e nós lhe entregaremos esse material. É um material realmente muito bonito, você vai gostar, você precisa ter esse material na sua casa. Como eu já lhe disse, nós estamos nesse estudo avançando um pouquinho mais aquilo que vimos na semana passada. Vamos resgatar alguns pontos daquilo que vimos na semana passada. A Bíblia nos fala de que haverá um tempo no qual todos os seres humanos passarão pelo juízo. Todos nós seremos julgados. Deus vai condenar uns e salvar outros. Esse contexto de juízo, ele está diretamente relacionado no passado com o santuário. Deus pediu que o santuário fosse construído para ser a sua morada e também o local de perdão, onde cada israelita no Antigo Testamento encontraria a restauração da sua vida. Vamos tentar aprofundar-nos um pouquinho mais com relação ao assunto do santuário. Durante todo o ano, o pecador ele ia até o santuário. E quando ele chegava no santuário com sua oferta, ele apresentava o sacrifício para o sacerdote. O animal era imolado, era morto, esse sangue o sacerdote levava para dentro do santuário e aspergia na base do altar do incenso e nas 4 pontas e jogava no véu, que separava o primeiro compartimento, o lugar santo, do segundo compartimento do santuário, chamado de lugar santíssimo. Durante 359 dias, o ritual acontecia no lugar santo, mas um dia no ano, esse ritual acontecia no lugar santíssimo. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Pastor, são 365 dias no ano, não 360. Sim, no nosso calendário baseado no Sol, são 365 dias. Mas no passado, no Antigo Testamento, o calendário era lunar e a contagem de tempo, então, davam 360 dias. E para compensar esses dias e horas a mais que tem o calendário solar, a cada 5 anos existiam 13 meses dentro do calendário judaico, 13 meses de 30 dias, que compensava essa diferença e fazia com que o calendário solar ficasse junto com o calendário lunar. Vamos voltar então para os 359 dias de serviço no lugar santo e um dia acontecia o serviço no lugar santíssimo. Era o dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava em ação. Ele levava para dentro do santuário o sangue dos animais que eram aspergidos, o santuário era purificado. Sobre um bode era depositado todos os pecados e esse bode era levado para o deserto, chamado de Azazel. Um outro bode era imolado e o sangue desse bode era que limpava o santuário, que era chamado bode para o Senhor. Esse era o ritual do santuário. Isso era o que envolvia o santuário. Este santuário terrestre, ele era na verdade o modelo de um santuário que foi construído no céu. Um santuário que estava lá no céu. Aqui na terra, tudo o que acontecia, os rituais, eram apenas modelos que apontavam para o santuário celestial. Aqui, no livro de Daniel, nós encontramos um poder que se levanta contra Deus, que levanta-se para destruir o santuário de Deus. Não só o santuário da terra, mas esse poder, ele atinge o santuário celestial. Vamos acompanhar a leitura bíblica. Vamos ao livro do profeta Daniel, no capítulo 8. E leremos os versos 9 até o verso 14. Daniel, capítulo 8, versos 9 a 14. Preste bem atenção na leitura do verso. Durante a leitura eu vou interrompendo um pouquinho a leitura para explicar alguns símbolos que estão aqui e que nós precisamos entender para compreender melhor o sentido da profecia. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. O que é chifre? Segundo Daniel capítulo 2, verso 40 e Daniel capítulo 7, verso 7, a expressão chifre significa
poder. É um poder que se levanta. É um poder que cresce, é um poder que surge. Vejam, o capítulo 8, ele fala de uma profecia de um carneiro e um bode. São dois impérios. Um império representado pelo Medo-Persa e o outro império representado pelo Império Grego. Esses impérios, eles se duelam, porque chegará um determinado momento que a Grécia vai vencer o Império Medo-Persa, a Grécia assume o poder, mas do Império Grego, então, ele vai um dia cair e surge um outro império, um quarto império, na sequência de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Esse quarto império que surge, que se levanta, vem desse chifre pequeno que passa na cabeça do bode. O que a Bíblia está dizendo é que existe um poder que militarmente ele avança para todos os lados. Avança para o norte, para o sul, para o oriente. E a Bíblia continua dizendo, cresceu até atingir o exército dos céus. Ou seja, esse império terrestre, ele cresceu tanto que ele chegou a mexer com as coisas sagradas, com as coisas celestiais. Ele se engrandeceu tanto, o seu sistema de mentiras foi tão forte que ele alcançou proporções celestiais. A sua influência atingiu o santuário celestial. Continua dizendo, verso 11, sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue como sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra toda a verdade. E o que fez? Prosperou. Aqui está. Um sistema político terrestre que destrói o sistema verdadeiro, divino, espiritual. Um poder que se levanta contra Deus, que afronta Deus. Um poder que quer se colocar no lugar de Deus. Um poder que quer tomar as honras que pertencem a Deus para si mesmo. Mas veja, até quando este poder contaminaria o santuário celestial? Até quando esse poder exerceria sua influência? Vamos ver o que a Bíblia diz no verso 14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ou seja, depois de 2.300 dias, tardes e manhãs, é uma expressão que significa dias, depois de 2.300 dias, o santuário celestial seria purificado. Mas o que são 2.300 dias? São dias literais? Como entender esta profecia? Como eu já disse a vocês nessa nossa série de estudos, o livro do Apocalipse e o livro de Daniel são livros proféticos e que trazem consigo uma simbologia própria. Símbolos que precisam ser interpretados, símbolos que aparecem como códigos aqui para apenas aqueles que estudam, para aqueles que se aprofundam, para aqueles que cavam profundamente a Bíblia, consigam entender ou interpretar o que a Bíblia está dizendo. A expressão dia em profecia, ela é na verdade um resumo de um período maior. Se você olhar na sua Bíblia em Números capítulo 14, verso 34 e Ezequiel capítulo 4, versos 6 e 7, você vai ver que a expressão dia, na verdade, ela é um resumo de um período maior, que é um ano. Um dia equivale a um ano, na linguagem profética. Quando aqui Daniel está dizendo que o santuário seria purificado depois de 2.300 dias ou 2.300 tardes e manhãs, o que na verdade estamos falando aqui são 2.300 anos. Depois desse longo período de 2.300 anos, o santuário celestial seria purificado. Mas algo celestial precisa de purificação? Sim, porque o pecado é algo que não atinge apenas a terra. O pecado também atingiu o céu. Atingiu de tal maneira que o Senhor Jesus teve que se tornar homem e vir a essa terra e morrer e pagar o preço da culpa para que eu e você pudéssemos alcançar e termos a salvação. O céu também foi manchado pela influência do pecado. Mas algumas perguntas ainda estão para serem respondidas. Se depois de 2.300 anos o santuário celestial seria purificado desse poder que se levanta e se coloca contra Deus, desse poderio que está influenciando e levando as pessoas à perdição, quando começaremos a contar os 2.300 anos? Qual é a data inicial para sabermos em que dia foi que o santuário começou a ser purificado? Quando começou o dia do juízo? Quando o julgamento de Deus já começou a ser processado no céu? Para entendermos isso,
você precisa voltar à Bíblia, um outro texto. Mas isso aqui nós vamos fazer daqui a pouquinho. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos para entendermos um pouco mais sobre o chifre pequeno, às 2.300 tardes e manhãs. Eu já volto. Quem procura modernidade, estilo, designs variados e ótimo preço, escolhe Móveis Zanetti. Qualidade e bom gosto. Móveis que valorizam os ambientes e promovem o bem-estar e a harmonia da família. Decore sua casa com Zanetti Móveis. Preços e condições adequadas para o seu estilo de vida. Avenida Vitória, número 3230, Bento Ferreira, 3325-3601. Zanetti Móveis. Já estamos de volta. Se você ainda não telefonou, dá tempo. Nós estamos esperando para lhe enviar essa revista aqui totalmente de presente. Apocalipse, o fim revelado. A minha já está aqui, a sua pode estar aí também na sua casa. Basta você fazer o contato conosco aqui. Nós queremos ouvi-lo, saber o que você está achando do estudo, se você está entendendo, o que você não entendeu, se você precisa de um reforço, algo mais. Estamos à sua disposição, porque o mais importante para nós é que você compreenda e entenda essas grandes verdades da Palavra de Deus. No bloco anterior, nós estávamos falando sobre a importância dos 2.300 anos dentro da profecia bíblica. Esse era o período no qual demoraria para que o santuário celestial começasse a ser purificado. E a pergunta que ficou no ar no bloco anterior é: quando começamos a contar esse período de 2.300 anos para que o santuário celestial começasse a ser purificado? A Bíblia traz a resposta. Vamos virar a página de onde estamos e vamos aqui para Daniel, capítulo 9, verso 24 a 27. Deixa eu virar uma página da Bíblia, daqui da minha Bíblia, 9, Daniel, verso 24, 25, 26 e 27. Diz assim a Bíblia: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Aqui, Deus está falando com o profeta Daniel. O povo de Daniel era o povo judeu. A expressão determinadas, na verdade, significa cortadas. 70 semanas estão cortadas. Cortadas da onde? Cortadas do período maior, os 2.300 anos. Ou seja, de 2.300 anos, 70 semanas são um período específico para o povo de Daniel, o povo judeu. 70 semanas são 490 dias, usando o mesmo princípio de Números capítulo 14, verso 34 e Ezequiel capítulo 4, versos 6 e 7, entendemos que um dia em profecia equivale a um ano. 490 dias, na verdade, são 490 anos. Esses 490 anos iniciais são um tempo específico do povo judeu. A pergunta ainda continua: e quando começam as 70 semanas? Desde quando começamos a contagem desses 490 anos? Temos que continuar lendo o texto bíblico. Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Há aqui dois dados importantes. O primeiro é que o começo desse período, o início dos 2.300 anos, ou o início das 70 semanas, se dá com o decreto para a restauração de Jerusalém. Quando essa profecia foi dada a Daniel, Jerusalém estava destruída. Daniel, que era judeu, não estava morando mais em Jerusalém, mas ele morava em Babilônia. Ele foi levado à Babilônia no primeiro capítulo do seu livro, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu a cidade e levou jovens cativos para viver em Babilônia. Daniel era um desses jovens. Tempos depois, aconteceria um decreto no qual a ordem seria dada para que Jerusalém fosse restaurada. E essa ordem, nós sabemos quando aconteceu, está na Bíblia. A Bíblia nos fala, em Esdras capítulo 7, versos de 11 a 28, nós encontramos quando o decreto foi feito. Quem fez o decreto? O autor era Artaxerxes I, rei da Pérsia.
ele assinou o decreto de restauração de Jerusalém no ano 457 a.C. Ali começou o início da reconstrução de Jerusalém. Agora vejam só, olha de novo para o verso 25 do capítulo 9. Diz assim: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido. Então, são duas datas, a restauração, o final da restauração e o ungido. O que é ungido? Ungido é o Messias, é Jesus. Então, existem 7 semanas e depois 62 semanas. 7 semanas, 49 anos. E 62 semanas é um período que compreenderiam então os 490 anos, quando somados. Se olharmos na história, perceberemos algo impressionante. Em 457, aconteceu o decreto para a restauração de Jerusalém. 7 semanas depois, ou seja, 49 anos depois, sabe o que aconteceu? Jerusalém estava completamente reconstruída. Exatamente como a profecia disse, 7 semanas. E depois, mais 62 semanas. Quando somamos esse período de 69 semanas, começando em 457, 69 semanas, vezes 7, o período de anos que temos ali, nós cairemos exatamente no ano 27 da nossa era. E o que aconteceu no ano 27 da nossa era? No final das 69 semanas, o Senhor Jesus foi batizado. Mas vejam, ainda temos uma última semana para completarmos as 70 semanas que Deus determinou sobre o povo de Israel. Vamos continuar lendo o texto bíblico para entendermos um pouquinho mais. Verso 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Verso 27. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. A última semana. A Bíblia nos diz que na metade dessa última semana, o Messias, o ungido, faria cessar o sacrifício. Uma semana são 7 dias, 7 anos na profecia. Vejam, eu estou lhe apresentando alguns dados históricos, algumas datas, que comprovam a exatidão da qual Deus cuida de cada detalhe da história desse mundo. 69 semanas se passam, desde o início da ordem para a reconstrução de Jerusalém, e nós chegamos no batismo do Senhor Jesus. O ministério de Cristo foi um ministério de 3 anos e meio. Ele ensinou, pregou e curou. Na metade da última semana, na metade da 70ª semana, o Senhor Jesus morreu. Morreu na cruz do Calvário. Você lembra o que aconteceu quando o Senhor Jesus morreu? Veja o que a Bíblia diz. Olha que coisa impressionante, porque aqui diz que na metade da semana, o Messias, ao ser morto, faria cessar o sacrifício. E veja o que acontece quando o Senhor Jesus morre. Mateus capítulo 27, versos 50 e 51. Vamos lá a Mateus 27, versos 50 e 51. Veja o que diz a Bíblia. E Jesus estava na cruz, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Ou seja, o Senhor Jesus morreu. E olha o que a Bíblia diz que aconteceu. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, e tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Tudo se cumpriu em Jesus. Ele é a razão de tudo. E na metade da semana, exatamente no relógio profético, no minuto certo, no segundo certo, o Senhor Jesus morreu e o santuário foi deixado de lado. Ele fez com que o sacrifício parasse. Ora, existe um período de mais 3 anos e meio, depois da morte do Senhor Jesus. Somando na data que estamos, no ano 31, quando o Senhor Jesus morreu, nós chegaremos ao ano 34. Esse é o fim dos 490 anos, do período que Deus determinou, cortou para o povo judeu. E o que aconteceu no ano 34, depois dos 490 anos do início do decreto para a reconstrução de Jerusalém? Ocorreu o apedrejamento de Estevão. Nesse momento, acontece que o evangelho passa agora a ser pregado para outros povos, não apenas para os judeus. O tempo determinado sobre o povo de Daniel
havia terminado. Agora, 490 anos que foram cortados de 2.300 anos, ainda temos alguns anos para chegarmos ao final do período que Deus colocou para que o santuário começasse a ser purificado no céu. 490 tirados de 2.300 anos, restam ainda 1.810 anos. Se sairmos de 34 da nossa era e somarmos 1.810 anos, nós chegaremos ao ano de 1844. Foi nesse período, foi nesse ano que Deus então troca o seu ministério de intercessor para agora um ministério de juízo. Lá no santuário celestial começa a purificação, nome por nome, pessoa por pessoa, começa agora a passar diante do tribunal de Deus e receber o veredito, salvo ou perdido. Esse é o final da profecia. Mas o começo dessa profecia, ela está retratada na Bíblia. Porque o entendimento da profecia bíblica, ela só foi alcançada depois que as datas já tinham acontecido. Um grupo de pessoas, lideradas por um homem chamado Guilherme Miller, foram os primeiros a interpretarem e entenderem exatamente o que Deus tinha a dizer na mensagem de Daniel, capítulo 8, verso 14, 2.300 anos para a purificação do santuário. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 10. Aqui conta como esta profecia foi completamente e plenamente entendida. Apocalipse, capítulo 10, a partir do verso 1, diz a Bíblia: Vi outro anjo, forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Esse livrinho que ele tinha nas mãos é o livro que foi selado lá em Daniel capítulo 12, verso 4. É o livro do fim, é a revelação da profecia total e completa. Diz o verso 8, a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé, sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Sabe o que é isso aqui? É exatamente como o povo de Deus descobriu o cumprimento da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Eles acharam que o final era a volta do Senhor Jesus, mas não era. Era o início do ministério de purificação do santuário celestial. Depois desta profecia, a qualquer momento, o Senhor Jesus pode voltar, porque Ele já está julgando os seres humanos. Estamos chegando no tempo do fim. A profecia nos diz isso. Os momentos que estamos são os momentos finais da história deste mundo. E você? O que ainda lhe prende para decidir-se para estar ao lado de Jesus? Ele tem cuidado da história desse mundo. Ele tem cuidado de cada detalhe e quer cuidar de cada detalhe da sua vida. Ele quer cuidar das suas particularidades, de você, do seu futuro e da sua salvação. Enquanto você estiver ouvindo esse hino, pense na sua vida, na sua situação. Escreva para nós, mande um e-mail, fale da sua decisão. Eu vou estar aqui, orando por você, para que Deus continue tocando na sua vida e no seu coração. Na oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador.
que preciso. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Todos nós sonhamos com uma vida de paz, tranquilidade e felicidade. Quando o povo de Deus se coloca em oração, coisas incríveis acontecem. Deus está ansioso para falar com você a todo instante. Falar com Deus é tudo que mais precisamos nesta vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque neste mundo Tu tens cuidado de cada detalhe. Na história, sentimos a Tua mão cuidadosa, abençoando o povo, mostrando as verdades e, acima de tudo, auxiliando-nos para que encontremos a salvação. Abençoa, bondoso Pai, cada pessoa que ora comigo agora. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom tê-lo aqui. Espero que Deus tenha lhe abençoado muito. Na próxima semana nós continuaremos. E o tema que estudaremos é: existem hoje profetas modernos? Ou será que o dom de profecia foi um dom que ficou restrito apenas à Bíblia e depois que a Bíblia ficou pronta, Deus não precisa mais de profetas? Na semana que vem, nos vemos.